Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus visionários pensadores. Sabe por que visionários, Renato? Por quê? Porque todo pensador, ele tem que ter uma visão além do alcance. Você lembra do Lion, do Ah, Thundercats? sim. Ele pegava a espada e falava assim, Ele de Tandera. me dê a visão além do alcance. Todo pensador precisa ter uma visão além do alcance. Aliás, ele é dotado disso. Tem uns que não exercem a visão além do alcance, mas tem uns porque eles não exercem porque eles não conhecem ali como fazer isso. Mas tem uns que exercem e conseguem mostrar para os outros o caminho, né? Eles enxergam o Sim. caminho e guiam os outros. Falaremos hoje aqui no Éticos sobre a questão da cegueira espiritual. O que é a pessoa ter o bloqueio, né? Não enxergar literalmente o que para uns é óbvio e para outros nem tanto e ignorar ali certas coisas, né? Deixar de acreditar, deixar de crer, deixar de ver. Queria citar uma frase de um pensador chamado Aristóteles. Grande pensador. Aristóteles tinha uma frase muito interessante. Ele falava que o ignorante, ele logo de pronto afirma. Ele desconhece, então ele tenta justificar ali a forma dele pensar, falando que é uma verdade. Então ele afirma, ele se julga o conhecedor da verdade. O sábio, ele duvida. E o sensato reflete. Então vamos analisar aqui. Aqui no programa do Éticos, a gente vive dizendo que é melhor sermos céticos. Não, é Melhor melhor sermos sermos. éticos do que sermos céticos. É. Ser ético é melhor do que ser cético. E o cético faz o quê? O cético ele duvida. O cético é aquele que duvida das É o coisas. Tomé, né? É um Tomé, Ver pra é um quê? Tomé, é um Tomé. Quero ver pra quê? Exatamente. Então, assim, os pensadores, eu, o Renato, vocês, meus amigos, não estamos nem na qualidade de sábios. Porque os sábios, segundo Aristóteles, são os que duvidam. Ou seja, nós somos sensatos. Porque o sensato, ele reflete. Ele, ele pega qualquer questão e ele analisa, ele medita, né? Ele faz ali uma introspecção antes de qualquer julgamento. Então ele presta mais atenção, ele tem uma visão apurada. Todo pensador, ele lê as entrelinhas das coisas, sabe? Isso me lembra, Renato, já que estamos falando de percepções aqui, um filme chamado Um Lugar Silencioso. Nesse filme, já virou até uma trilogia. Nesse filme, Renato, existem criaturas ali que estão na Terra e eles conseguem ter. Eles não enxergam, essas criaturas não enxergam. Elas se identificam ali pelo barulho. Qualquer barulho remete elas à pessoa que está ali. Então, o barulho é um gatilho que faz despertar a ira dessas criaturas. Então, as pessoas que estão ali, elas precisam ter um conhecimento, desenvolverem ali outros sentidos para poderem sobreviver, né? Fugir daquela criatura. Imagina, não se pode fazer barulho. A comunicação não verbal era essencial. Ou seja, tem umas expressões que falam, né? Um olhar diz mais do que 1000 palavras. E realmente é verdade. Era importante pra eles a língua dos sinais também, né? A língua dos sinais, né? É. A comunicação não verbal. Mas aí que tá, eles precisavam ter ali um aprendizado, se readequarem àquela nova realidade, né? Eu estou citando esse filme porque as pessoas que estão passando por uma cegueira espiritual, geralmente elas não se identificam com aquilo. É necessário que outras pessoas cheguem até elas e identifiquem o problema. Olha, você não está conseguindo ver, né? Eu te recomendo que faça tal coisa, para você poder chegar em até aquelas pessoas que têm o pré-julgamento das outras, né? Elas veem pela aparência, elas não veem além do que a pessoa fisicamente. Elas não veem a essência das pessoas, né? E Esse filme aí me lembra também o jogo The Last of Us, que virou série até agora recentemente, né? No jogo tem um vírus, né, que transforma as pessoas lá num monstro. E esse monstro ele é cego. Ele só consegue identificar, né, através do barulho mesmo. Então a estratégia do jogo é você
conseguir ali passar pelos monstros sem fazer barulho, né? Matar o monstro sem fazer barulho, porque assim, se tiver outro monstro por perto e ouvir algum barulho, através do barulho, ele vem atrás de você, Identifica a pessoa. né? Assim, se você correr, né? Dependendo do lugar, faz mais barulho, né? E vem mais monstros. Então você tem que ter toda uma estratégia para escapar do monstro sem fazer barulho. Sim. A gente vê isso na natureza, pessoal. Por exemplo, um felino, um tigre, né? Ele não te ataca de frente. O olho no olho para o tigre você olhar ele nos olhos é uma maneira que você está encarando ele e ele se priva ali de qualquer tipo de ataque porque ele se sente ameaçado também. Agora, se você tirar o olhar e der as costas, aí sim, aí ele vai te atacar. Isso aí até com o cachorro também. Também, né? Quando você vai adestrar o cachorro, se você é uma forma de autoridade, né? Você olha no olho dele, ele não te encara, ele desvia. Ele desvia o olhar, né? Ele É, vê o seu comando ali, né? isso. Bom, vou te perguntar então o seguinte: na Bíblia, o que é a cegueira espiritual, certo? Existe alguma coisa que provoca essa cegueira espiritual? Tem algum dispositivo que a pessoa tem que burlar, tirar para poder enxergar melhor? O que a Bíblia fala sobre isso, Renato? Bom, antes de mais nada, quero saudar os nossos queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Ético. Sejam muito bem-vindos. Aqueles que não são inscritos ainda, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e colaborem aí com a nossa viagem, ajudando aí a nossa nave aí cada vez mais longe, né? Até porque, ó, a nossa mãozinha diz que carrega a nave nas costas, mas na verdade são vocês que fazem a nossa nave voar cada vez mais longe. Ela tá fatigada, ela tá achando que ela tá trabalhando demais na edição dos vídeos, Renato. Então. Bom, vamos lá então. Antes de falar, né, da questão aí do que bloqueia a visão, né? Eu queria falar que assim, quando foi construído o templo, né, Templo de Salomão, lá foi separado lá um espaço chamado Santo dos Santos, que é onde fica a presença de Deus. E somente o sumo sacerdote tem acesso àquele espaço. Só ele que trata ali diretamente com Deus, né? Então, aquele espaço ele é separado por um véu, né? Um véu de linho bem espesso, né? Com todo entrelaçado lá, com as cores azul, púrpura e carmesim, né? Qualquer semelhança é mera Azul, coincidência. púrpura, carmesim? É, Parece as cores do nosso logo, hein? qualquer semelhança é mera coincidência. Então, era isso que separava o povo da presença de Deus. E somente o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Mas então, lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 51, diz, né, que ao morrer, né, com a morte de Jesus, o véu se rasgou. Ao rasgar o véu, a presença de Deus foi liberada, vamos dizer assim. Se tem livre acesso à presença de Deus através do sumo sacerdote, sim. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Então, É. todo aquele que aceita Jesus tem acesso ao Espírito Santo. Inclusive, né, lá, depois que ele ressuscita, né, ele vai até os apóstolos e fala, né, da questão do Consolador, né, do Espírito Santo, que ele deixará, né, ele vai aos céus, mas deixará com eles o Espírito Consolador, e é através do Espírito Consolador que se tem a comunicação, né, com o mundo espiritual, né, que se tem a revelação, que tem os dons do Espírito, né? Certo. Então é através disso, né, através do rompimento do véu, que os olhos são abertos, né, que se conhece aí a verdade e se tem esse contato com o mundo espiritual e é onde se cessa a cegueira. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Isso também está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 14, né? Que aquele que consegue enxergar o mundo espiritual é aquele que aceita a Cristo. Então foi tirado um véu, pessoal. Um véu que cobria, né, a visão. A burca ainda deixa lá os olhos das mulheres expostos, né? Cobre todo o rosto, só vê o olho, né?
Mas esse véu espiritual, ele cobria todo o rosto. Você não conseguia enxergar, né? Era um véu de separação. Então Jesus, quando foi crucificado ali, ele ofertou a própria vida em sacrifício de toda a humanidade, esse véu foi tirado, foi retirado. Então as pessoas têm livre acesso para enxergar as coisas espirituais. Né, Renato? Vamos pensar assim. Bom, é, sabemos que vivemos tempos difíceis onde os acontecimentos, né, que estão constantemente nós passamos por dificuldades. Jesus falou que teríamos aflições. Então, assim, tivemos um começo de ano, já se fala de terceira guerra mundial, de novo vírus e não sei o quê. Então, tudo isso vai deixando a gente meio apático. Mas, Renato, eu lembro de um ano que foi tido aí pela ciência como o pior ano para estar vivo no planeta. A gente pensa que, né, foi começo da pandemia aí, esses anos que nós estamos vivendo, 2020, né, 2021. tem sido anos difíceis? Sim, tem. Mas houve um ano pior. Sabe que ano foi? O ano de 536 depois de Cristo. Este ano foi um ano, inclusive, que teve a peste negra. Uma doença que acometeu a humanidade aí, um número expressivo de mortos, né? Não deixa de ser uma pandemia. É uma pandemia, né? Peste negra foi isso. Mas, paralelo a isso, houve um evento, um advento, em que uma névoa densa e misteriosa, ela recaiu pela Europa, pelo Oriente Médio e até em partes da Ásia também. Então, o que aconteceu? Ficaram sem sol por um período de 540 dias, 18 meses. Imagina as plantações, né? A vegetação, não tinha como sobreviver, né? Muito tempo mais que isso. Então foi um período de frio extremo. E as pessoas tiveram que conviver com isso nesse ano. Então foi o pior ano que a ciência fala que para uma pessoa sobreviver, né? Imagino até que muitos pensaram que era o fim do mundo. Muitos pensaram, com certeza. Pensaram, poxa, já estamos tendo uma peste negra aqui, agora vem isso sobre nós, né? E isso permaneceu uma incógnita aí por 1.500 anos. Pouco menos de 1.500 anos, porque no ano de 2018 é que a ciência conseguiu dar uma resposta para esse misterioso acontecimento, né? Eles identificaram que houve uma atividade vulcânica na Islândia e que aí sim o céu ficou coberto. Foi um senhor vulcão, né? Porque para cobrir a Europa inteira até o Oriente Médio Exatamente. Você lembra que acho que no programa de Monstros, aqui no episódio dos Monstros, você comentou sobre o impacto do asteroide ter tampado o Sol, né? Sim, a Terra toda, né? Sim. E aí, uma das causas, aliás, a possível causa da extinção dos dinossauros foi isso daí, né? Essa ausência. Mas também me lembra o filme Matrix. Porque o filme da Matrix, de 1999, ali a gente tem o Keanu Reeves, né? Aí tem uma nave também que chama Nabucodonosor. Existem muitas coincidências no filme Matrix com o cristianismo. Depois vocês vão se inteirando desse assunto. Coincidência não, né? São mensagens subliminares, né? Mas a Matrix, a palavra Matrix, está para as pessoas como uma cortina, né? Como o véu que o Renato citou agora há pouco. Porque sabe aquela expressão, você vive na Matrix, saia da Matrix. Você não consegue enxergar além da Matrix? Então conheceria a verdade nos libertará. Exatamente. Ali, o Morfeu ali, ele está numa condição de João Batista, porque ele está preparando o caminho para um Salvador, né? Que seria o Neo, o Keanu Reeves. Havia uma profecia de que ele viria, salvaria a humanidade do domínio das máquinas, né? Então Morfeu ele propõe ali a pílula azul ou a pílula vermelha para Neo.
e adverte, olha, a pílula azul ela vai bloquear a sua visão e você não conseguirá enxergar a verdade. Tudo que você sabe até então será deletado da sua mente. E você não se lembrará de coisa alguma. Agora, já a pílula vermelha era o contrário. Ela despertaria a visão além do alcance de Neo, e ele conseguiria enxergar a verdade por trás da Matrix, ou seja, por trás do véu. Né? Aquela cortina de números caindo, assim, de códigos, né? Aquilo tinha um conhecimento por trás de tudo aquilo, mas só se ele tomasse a pílula vermelha para ele poder adquirir esse conhecimento. A Red Pill. E Neo faz isso, ele toma a pílula vermelha e conhece a verdade por trás da Matrix. E você, meu pensador, meu amigo, precisa sair dessa Matrix, sabe? Não fica se culpando. Ah, por que, que eu não consigo enxergar o que para muitos é tão claro, né? Existe um véu aí. Existe uma Matrix cobrindo a sua visão, né? Aguce mais o seu conhecimento, o seu poder de pensador. E aqui no Edson você vai aprender muito sobre isso. Aliás, a gente aqui não ensina ninguém. A gente estimula vocês que já são dotados de um pensamento, né? Uma qualidade excepcional, estão à frente dos demais aí, a exercerem o seu domínio de julgar as coisas, ver o que é bom, reter o que é bom, analisar, ser analítico, ser um questionador. É isso que nós fazemos aqui. Ah, sim, a gente só lança a semente, né? Lançamos a semente. Lançamos a semente e aí o resto só por conta do Espírito. É isso mesmo. Bom, pergunta que quero lhe fazer. Na Bíblia tem relato de alguém que passou por esse processo da cegueira espiritual, né? E, sei lá, Tomou a Red Pill. tomou a Red Pill, conseguiu ter a visão além do alcance dos Thundercats. Tem alguma coisa na Bíblia sobre isso, Renato? Ah, sim, claro. Vou até ler aqui a passagem, segundo a Reis, capítulo 6, versículo 16 a 17. 16 e 17. Então diz assim: O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então aqui, né, nessa passagem, o exército sírio ali, o arameus, estão cercando ali, né, onde está ali Eliseu e o servo dele, e o servo dele fica desesperado, né? Ah, vamos ser destruídos, exército e tal. E Eliseu fala, não, calma, meu filho, você não tá sabendo. Você não tá sabendo, né? Foi lá, fez uma oração, pediu pro Senhor que abrisse os olhos dele, né? Dá a pílula vermelha pro rapaz. Sim, e aí E saiu a aí Matrix. ele viu que em volta deles tinham cavalos e carruagens de fogo por todos os lados, né? Então é através, né, da intimidade com o Senhor, né, do Espírito, que é possível ver e se comunicar, né? E ter essa sensibilidade de sentir o que está acontecendo no mundo espiritual. Né? Inclusive, lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 13, os apóstolos eles questionam, né? Jesus, por que você fala em parábolas, né? E aí ele diz, né? Porque tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Né? O que remete até a uma profecia de Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10, diz lá, né? Que terão olhos, mas não veem, terão ouvidos, mas não ouvem, né? O coração não entenderá, mas que a partir do Salvador, né? Do Messias, da redenção, eles conseguiriam enxergar e seriam salvos, né? Então é exatamente o que foi dito já, né? Através do sacrifício de Jesus, o véu foi rompido e a gente tem acesso ao Espírito Santo e ao contato com o mundo espiritual, ao entendimento, ao discernimento, né? Das coisas espirituais. Eu lembro que os apóstolos, certa feita, falaram para Jesus Cristo assim: Senhor, mostrai-nos o Pai. Aí ele os advertiu, falando: Mas vocês andam comigo o tempo todo
estão sempre ao meu lado e ainda querem que eu mostre o Pai. Não me conhecem, né? Ou seja, vocês estão vendo aqui que eu estou do lado de vocês, eu e o Pai somos um, né? É aquilo que a gente falou, Renato. A pessoa não consegue enxergar. Eles ainda não tinham o Espírito Santo ainda, né? Naquele momento. Eles não tinham, né? É. Então, estavam com véu, não conseguiam enxergar que Jesus era o próprio Pai. É o que a gente está falando aqui. Eu lembro tem uma cidade na Rússia, Renato, por exemplo, chama Norilsk. Lá, literalmente, as pessoas não conseguem enxergar a luz mesmo. Três meses por ano, de novembro a fevereiro, nessa cidade de Norilsk, a cidade é muito poluída, tá? É uma das cidades mais poluídas do mundo. Ali tem um rio que corta a cidade ali, o rio recebe muito dejeto ali de resíduo químico. A cidade é um polo industrial ali, né? E é muito poluído. Nessa cidade faz menos 60 graus. A ausência do sol por esse período de 3 meses deixa a temperatura muito baixa. Para você ter uma ideia, as crianças elas precisam fazer fototerapia uma vez ao dia para poder ter ali um reforço no organismo, né? E senão tem um enfraquecimento ali. Porque sem sol, né? O sol estimula a vitamina D, Exatamente. Né? Então a vitamina D é que dá imunidade, né? Que dá imunidade. Então, você vê que mesmo num lugar tão poluído, você ficar com a imunidade baixa é morte na certa. morte na certa. E aí a morte física, né? Mas a cegueira espiritual, ela causa morte espiritual. E as pessoas, por exemplo, dessa cidade, elas elas têm uma cegueira física, né? Algo que impede eles de verem a luz do sol. Mas a cegueira espiritual, ela é uma coisa pior ainda do que isso, né? É um mal que que é mais difícil de você reverter. Bom, lembra do filme, Renato? Um Homem nas Trevas? Um Homem nas Trevas tinha ali uns bandidos, né? Uma dupla de assaltantes ali, que eles arrombavam as residências das pessoas e roubavam, né? Tudo que tinha ali. Eles ficaram sabendo que tinha um veterano de guerra que morava ali nas proximidades, Renato, e que tinha recebido ali uma indenização por conta da perda da filha dele que morreu, e também ele era um ex-veterano que perdeu a visão na guerra, né? Bom, eles julgaram as aparências de tudo e falaram: esse camarada deve ter dinheiro e deve ser uma presa muito fácil, né? A gente roubar um cara que é cego. Então eles arrombam a casa dele à noite. Só que o cego, veterano, ele aprendeu a estimular os outros sentidos que ele tinha, que nós possuímos, né? Num grau assim muito maior, ou seja, ele tinha um olfato muito mais apurado, um tato, né? A casa dele, por exemplo, ele era no escuro, ele conhecia a casa com a palma da mão. E aqueles bandidos que julgavam ter olhos, que é isso que as pessoas fazem hoje em dia, eles ficaram cegos quando apagaram-se as luzes. E aquele cego foi justamente o contrário. Quando apagaram-se as luzes, ele ganhou a visão. Então o cego enxergava no escuro. E os outros que conseguiam enxergar perfeitamente, como nós, passaram a não enxergar. Então o filme é muito bacana. É aí uma analogia com a questão que nós estamos falando, da cegueira espiritual, cegueira física, né? A gente está sempre fazendo esses trocadilhos aí, estimulando vocês ao questionamento das coisas. Mas recomendo totalmente as pessoas a verem esse filme. Esse me lembra também o super-herói Demolidor, né? Que era um advogado que ficou cego, né? E também, ao ficar cego, os outros sentidos dele foram apurados. Né? Então ele tinha uma super audição, né? Ele conseguia sentir a vibração, né? Dos materiais, das coisas, né? Então, à noite ele se vestia de herói, né? O Demolidor, e ia atrás dos bandidos, assim, né? Que também, né? Por ser advogado, né? Advogado Murdoch, né? E tem essa série também no Disney Plus, né? Quando eu assisti era no Netflix ainda. Mas como a Disney comprou os direitos da Marvel, né? Agora tá no Disney Plus. E também me lembra, falando de advogado,
E uma série bem mais antiga, lá de 91, né? Eu lembro que minha mãe assistia. Então, Chama, tua mãe mesmo, né? Ou era você? não, eu tinha 6, 7 anos, né? 8 anos. É, chamava Justiça Final. Era um juiz, chama Juiz Marshall, né? Então, no final ele sempre falava assim: a justiça é cega, mas enxerga no escuro, né? Porque tem a estátua da justiça lá com a venda nos olhos, né? A balancinha, É, né? com a balancinha, e ele, como era juiz, né? Às vezes ele não condenava, né? Às vezes por falta de provas, ou, né? Conforme ele corria ali, ele não podia condenar o réu, mas depois do expediente ele ia lá e fazia justiça com as próprias mãos. Sim. Bom, a gente entende que para fazer a justiça você tem que ter uma visão além do alcance também, né? Você precisa Ah, sim. ver tudo, tudo literalmente que está acontecendo. Bom, uma pergunta. O que é andar na escuridão, Renato? A Bíblia fala alguma coisa sobre essa condição espiritual em que a humanidade vive hoje em dia, né? Porque a cegueira espiritual, ela não está remetida a um grupo, a uma etnia, está isolada, né? Ela está globalizada, tá? Todo mundo parece que está vivenciando uma cegueira espiritual, né? Até porque nós estamos no final dos tempos, então já foi previsto que isso aconteceria. Mas o que é literalmente andar na escuridão, Renato? A Bíblia fala Ah, algo sobre sim. isso? Temos lá em Isaías, capítulo 59, né? Deixa eu abrir aqui. No capítulo 59, ele fala sobre o pecado e a redenção, né? E aqui no versículo 9 e 10 diz assim: por isso, a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. A meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes, somos como os mortos. Então, aqui, né, fala do pecado, né? O pecado nos colocou nas trevas, né? O pecado nos leva à escuridão. E só através, né, como diz na profecia, só através, né, mais uma vez ele diz, né, do Salvador, né, do Redentor, que se encontra a luz, né? Pois ele diz lá em João, né, eu sou a luz do mundo, todo aquele que me segue jamais andará em escuridão, né? Então é só através de Jesus que nos libertamos da escuridão do pecado, Da cegueira espiritual. através do arrependimento, né? Então é importante, né, o arrependimento, né? Nunca nós nunca vamos deixar de ser pecadores, mas temos que todos os dias confessar os nossos pecados e nos arrepender para estarmos ali também fortalecidos no espírito, né? Sim. Porque é através disso que a gente consegue ter esse acesso ao mundo espiritual, né? Diz lá também em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 e 15, né? Que o homem natural ele não compreende o que é espiritual, né? Não Porque enxerga. lhe parece loucura quando alguém que fala do espírito, que entende do espírito, que vive em espírito, né? Fala alguma coisa para ele, né? E ele acha loucura, Mostra alguma coisa porque também. só quem vive em espírito entende o que é espiritual, né? Então é o que diz lá nessa passagem. Então é até como, né, para você ter, né, entendimento, de você compreender o que a Bíblia diz, né, o que a palavra de Deus diz, você precisa ter, né, estar no Espírito, fortalecer seu Espírito, né, seguir os ensinamentos de Jesus, né, para que esteja forte no Espírito, né, porque como a gente já falou aqui em outros vídeos, né, qualquer brecha que você vai dando, né, o inimigo vai tomando espaço e a cegueira pode até voltar, É né? verdade. Então, a gente tem que estar sempre ali firme na palavra, né? Manter o espírito bem alimentado, né? É Para isso aí. que possamos estar sempre
com a visão além do alcance. De olhos abertos. Renato, olhos sabe o que tá abertos. parecendo? Sabe o quê? Agora eu tô te vendo com esse bonezinho pra trás aí. Tinha um desenho que chamava Bicudo, ou Lobisomem. Você tava falando de trevas, escuridão, né? Dava meia-noite, ele colocava o bonezinho pra trás e virava Bicudo Lobisomem. Não sei se é da sua época, Renato. Mas muitos pensadores vão lembrar. Depois você coloca lá na edição lá a carinha do Bicudo lá. Bom, pessoal, realmente nós vimos aqui juntos, né? Existe a cegueira espiritual, existem pessoas nessas condições, né? O que a gente tem que fazer para se libertar desses grilhões espirituais, né? Dessas correntes que nos aprisionam aí espiritualmente, que bloqueiam a nossa visão, né? E depois que esse fato acontecer, vocês vão ver que é muito claro. É como aquela poesia de Camões, que agora vejo, até então vejo em partes, mas depois eu verei face a face. Então, você vai parar de ver um mosaico de coisas. Você vai conseguir enxergar tudo numa dimensão muito maior, numa amplitude maior, né? Um campo de visão maior, né? E falamos aqui sobre muitos assuntos remetidos, relacionados à volta de Jesus Cristo. E Jesus fez uma advertência às pessoas que os dias que se remetem ali à vinda dele, que antecedem, teriam uma identificação com os dias vividos na época de Noé. Uma semelhança aos dias vividos na época de Noé. Então, no nosso próximo episódio do Éticos, nós vamos falar como que as pessoas viviam na época de Noé e o que tem de similaridade com os dias que nós vivemos hoje, né? A nossa sociedade vive hoje. Por que Jesus ele estabeleceu essa comparação? Né? Por que haveria essa semelhança? O que acontecia nos dias de Noé? E o que acontece hoje que lembra os dias de Noé? Porque as pessoas foram pegas de surpresa ali, né? Veio o dilúvio e surpreendeu todos na época de Noé. Estavam cegos, né? Estavam cegos, exatamente, não estavam vendo, né? E Noé estava falando. Né? E Noé advertindo. Então, assim, mas não vamos falar tudo agora, Renato. É no nosso próximo episódio do Éticos. Então, como vocês podem ver, chegamos ao fim dessa viagem às cegas, né? Sim. Espero que vocês tenham gostado. Né? Aqueles que não gostaram também, por favor, curtam, comentem, compartilhem, né? Deixem aí a sua crítica, sugestão, elogio, reclamação, né? Pedido de oração. Deixa a sua visão. A sua visão, né? O comentário aí. Aquilo que tocar no seu coração, espero que tenhamos tocado realmente. Né? Que vocês possam também, aquele que chegou até o final, deixar um comentário sobre a música de encerramento. Né? Vai ter a musiquinha, né? Tá, sempre tem. E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. É isso aí, é sermos éticos. Então venham ser éticos vocês também. Fiquem com Deus e até a breve, próxima. fiquem com Deus.